Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, nessa autocorreção do capítulo 7, Prismas e Pirâmides, nós trabalhamos as páginas 122 a 125. E de acordo com o nosso roteiro, hoje nós vamos fazer a autocorreção das páginas 123, 124 e 126 do livro EDB e para casa os senhores vão levar uma atividade em PDF. Atividade essa que vai visar o trabalho de recapitulação da multiplicação e divisão com dois algarismos, visto que alguns alunos ainda estão com bastante dificuldade em adição com agrupamento, em subtração com agrupamento, que é aquele lá do emprestado vizinho. Eu percebi nas últimas aulas que ainda persiste as dificuldades de muitos alunos ainda nesse conteúdo. E a gente precisa eliminar essas dúvidas. Então, você aí em casa também, se tem dúvidas sobre operações da adição do agrupamento, a multiplicação, a divisão e principalmente a multiplicação com dois algarismos, e você acha que tudo isso aí roda em torno do ser humaninho que não estuda a tabuada, gente, vocês precisam correr atrás desse prejuízo e ajudar a professora, beleza? Vamos aí trabalhar, tirar essas dificuldades, pergunta no privado se você tem dúvidas de realizar as atividades, tá bom? Vamos lá? Ah, tá. Antes de começar, eu trouxe um novo vídeo de material de apoio que está falando sobre prismas e pirâmides também. E eu gostaria muitíssimo que os senhores vissem esses vídeos de material de apoio para tirar dúvidas, principalmente sobre as dúvidas que estavam no simulado de planificação dos poliedros, tá bom? Sobre o que é uma face, o que é uma aresta. Esses vídeos aí vão ajudar vocês bastante, ok? Vamos primeiro ao livro e depois a gente vem para a atividade de PDF, beleza? Ok. Então, aí no nosso livro, né, segundo o nosso roteiro, que você deveria ter feito as atividades que estão nas páginas 123, 124, 126, essas páginas que a professora vai corrigir hoje no livro, né? Então, pegando o seu livro aí na página 122, ok? A página 122 é onde começa a temática do capítulo, tá bom? Já expliquei na aula essa temática aí. Depois vimos e fizemos a leitura dessa página. E bem aqui, ele faz perguntas pessoais, né? Ele pergunta, você tem o costume de ir ao supermercado com sua família? Se sim, você coloca que sim, se não, não. Quais produtos podemos encontrar em supermercado? Nossa, diversos, né? Alimentos como arroz, feijão, ovos, carne, iogurte, enfim, você poderia colocar alguns aqui. Você já reparou nas formas das embalagens dos produtos que são vendidos em supermercado? Nós temos produtos que são de diversas formas, né? E ele pede que você relacione algumas formas geométricas espaciais com embalagens de produtos que sua família compra no supermercado, né? Por exemplo, a mamãe costuma comprar café. Que formato o pacote de café tem? Eu compro bolacha creme crack lá. Qual é o formato que isso tem? E a lata de óleo? Que formato a lata de óleo tem? Então, é essa coisa que ele pediu para que vocês comparassem, tá bom? E aí você vai ver que há uma diversidade de produtos muito grande, porque dentro do supermercado nós podemos encontrar lojas com alimentos, produtos de limpeza, eletrodoméstico, material escolar, produtos de cama, mesa e banho, roupas, calçados, enfim. E resgatando o conhecimento das formas geométricas, as embalagens, por exemplo, o creme dental parece um bloco retangular, né? O desodorante lembra um cilindro, como o nosso livro está dando aqui sugestão. E na próxima página, que é 124, ele traz o farol. E ele te pergunta, quando vamos ao supermercado, podemos observar que as embalagens de muitos produtos têm formas parecidas com figuras geométricas espaciais.
A foto abaixo mostra um exemplo disso. Nela, a mulher está mostrando ao marido e à filha a embalagem de um produto que tem a forma parecida com uma figura geométrica espacial. Que figura é essa? Então, se você olhar aqui, ó, né, para a imagem, você vai ver que parece um paralelepípedo, ok? E as superfícies da embalagem são parecidas com qual figura geométrica plana? Ela parece um retângulo. E aí ele chama a nossa atenção sobre o paralelepípedo, que pode ser chamado de prisma, e ele pede que você observe que é parecido com o formato de uma embalagem, né? Ele vem trabalhando aqui para você, relembrando que é uma vértice, que é uma face lateral, que é uma aresta, e a face que é chamada de base. Então ele fala, no prisma foi indicado um de cada elemento que compõe vértice, aresta, face, lateral e base. Escreva quantos elementos de cada há nesse prisma. Você vai ver que tem 8 vértices se você contar, 12 arestas, 2 bases e 4 faces laterais. Qual é a forma geométrica das bases desse prisma? Retângulo. E qual é a forma geométrica das faces laterais desse prisma? É um retângulo também. Ele fala para a gente que os prismas são nomeados de acordo com a figura geométrica plana de suas bases. E, por exemplo, esse prisma acima tem uma base retangular, ok? Na próxima página, ele pede que você ligue cada prisma à figura geométrica. Desculpa, a professora ficou em cima. Ligue cada prisma à figura geométrica plana que tem o formato de suas bases. Então, você tem aí, ó, primeiro, que se você observar, ele tem uma base de um hexágono. A segunda imagem, ele tem a base de um retângulo. A terceira imagem tem a base de um triângulo, olha aqui, né? A próxima imagem tem um pentágono, olha aqui o pentágono. E a última imagem tem um quadrado, aqui, ó. Essas bases aqui que eu tô me referindo, ó, e o livro também, ok? O segundo, ele pede que você complete o quadro de acordo com o exemplo. Você tem a figura geométrica e aqui você vai falar conforme ele está pedindo. Então, o número de faces desse prisma de base triangular são 3, né? A base dele, do prisma de base pentagonal aqui, tem 5. E o prisma de base hexagonal possui 6. O número de vértices desse prisma, 6. O número de vértices desse outro, 10. E desse aqui, 12. O número de arestas dessa figura, 9. Dessa aqui, 15. E dessa aqui, 18. E aí, ele pede, né, nessa atividade, que vocês observem a quantidade de faces laterais é igual à quantidade de lados do polígono da base. A quantidade de vértice é o dobro do que a quantidade de faces laterais e que o número de arestas é igual à soma do número de faces laterais com as vértices, né, com o número de vértices, ok? E a página 126 e última, ele traz as imagens a seguir que representam as planificações de prisma e pede que você responda as questões e descubra qual prisma cada uma representa. A letra A, ele traz essa imagem aqui para vocês, dessa figura, e ele pergunta qual figura geométrica plana corresponde às faces laterais desse prisma planificado? É o retângulo, né? E qual figura geométrica plana corresponde às bases desse prisma planificado? Um quadrado, olha aqui. Essa planificação corresponde a qual prisma? Um prisma de base quadrangular, né? Letra B, olha a imagem. Qual figura geométrica plana corresponde às faces laterais desse prisma planificado? Um retângulo. Qual figura geométrica plana corresponde às bases desse prisma planificado? Um pentágono. E essa planificação corresponde a qual prisma? Um prisma de base pentagonal, ok? Letra C, qual figura geométrica plana corresponde às faces laterais desse prisma planificado? Você vai ver que é um retângulo. A figura geométrica plana corresponde às bases desse prisma, é um hexágono. E essa planificação corresponde a um prisma de base hexagonal, né? A letra D, ele quer que você pinte cada prisma com a cor correspondente.
Primeiro você ia pintar, né, dessa cor, verdezinho claro. O próximo, o amarelo, né? O próximo você vai pintar de azul e o próximo de verde. Beleza? E essa aí foi a autocorreção. Agora vamos à atividade de PDF. Na atividade de PDF, que é a atividade para a casa, você vai resolver as operações abaixo. A letra A, 1.761 dividido por 3. Letra B, 3.175 dividido por 5. Letra C, 4.511 dividido por 13. E aí vão vir outras, que essa daí vai da letra D até a letra I, ok? Faz com calma, faz direitinho, não usa calculadora, que é para você poder ir aprendendo a tabuada, tá bom? A questão número 2 pede que você calcule as multiplicações, né? São todas multiplicações aqui, com 2 algarismos, para sanar essas dúvidas que os senhores estão, tá bom? Qualquer dificuldade é só perguntar no privado. A professora já passou vídeos anteriores explicando como multiplicar e como dividir com 2 algarismos. Beleza? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.